Viver por obras ou viver por fé? Viver por obras? Será que Deus quer mesmo sacrifícios? Pagar preço, faz, sobe, desce, rala. Prova alguma coisa para Deus? Ou crer? Ou crer? Crer em alguém? Crer em Jesus Cristo? Crer na obra da cruz? Bom, ainda que a gente já tenha essa resposta, o Senhor quer nos revelar coisas grandes hoje. E quer revelar e lembrar algumas coisas para alguns aqui, para que também no abrir da sua boca possam levar revelação, conhecimento, salvação a muitas vidas que precisam do que nós já temos hoje. Diz Mateus 5 a 7. A estes 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Vamos orar? Deus quer nos falar sobre obras e sobre fé. Senhor Jesus, Deus bom, Deus justo, Deus verdadeiro, Deus todo-poderoso, aqui estamos todos nós, no santuário, e tantos outros, centenas pela internet, Senhor. Pessoas que creem em Deus, pessoas que esperam nesta hora ouvir a Tua voz, Senhor. Pessoas que precisam de revelação, de conhecimento, precisam de direção para a vida, precisam de posicionamento. Pessoas que precisam de estrutura espiritual para viver o Teu plano nesta terra. Pessoas que precisam, Senhor, compreender para que foram chamadas, qual é a sua missão também, em termos espirituais, ministeriais. Portanto, Senhor, revela segredos, revela os mistérios, rasga os véus, tira as escamas dos olhos, Senhor, para que o Teu povo possa Te ver como Tu és, Te servir como Tu desejas ser servido, Senhor, Te adorar, Te louvar, sem impedimento, Senhor. Jesus, ensina o Teu povo a viver a graça, Senhor. Faz da palavra desta noite, Senhor, um ensino profundo, definitivo, na vida de cada filho. E agora, Jesus, que não seja mais esta mulher, mas seja o Teu Espírito Santo, através da minha vida, a falar ao Teu povo, Jesus, a revelar o que Tu tens para revelar hoje, e a mostrar, Senhor, as consequências maravilhosas de se viver a graça, de se viver por fé. Em nome de Jesus eu oro, já Te agradecendo pelos resultados desta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Diga amém. Isto. Glorifique ao Senhor. Amém. Meus irmãos amados, eleitos, escolhidos, pedras vivas, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida e que já sabem que de lá ninguém os pode apagar. Mais que vencedores em todas as coisas, conduzidos em triunfo, os que vivem sempre em perfeita vitória e harmonia, e que creem e por isso confessam que aquilo que ainda não está em perfeição vai ficar. Amém. Jesus, ao enviar os seus 12 discípulos, ele deu a esses 12 discípulos instruções muito precisas. Ele disse o seguinte: não peguem o rumo dos gentios, não preguem nada aos gentios, não entrem em cidades de samaritanos. Isto aqui foram ordens de Jesus. Jesus disse para aqueles 12, a mensagem que eu tenho lhes transmitido, vocês devem levar em especial as ovelhas perdidas de Israel.
Então, estes 12 discípulos, que foram chamados depois de 12 apóstolos, e você sabe, apóstolo significa, no original grego, enviado. Enviado com uma mensagem específica, para um povo específico, num momento da história específico, e respaldados por Deus. Isto é apóstolos, não é? Enviados por Deus. Então, estes 12 discípulos que foram chamados depois de 12 apóstolos, eles tinham uma instrução clara: não pregarem aos gentios. Você sabe o que é gentil? Gentil é toda pessoa que não tem sangue israelita em suas veias. Nós somos gentios na carne. Então, eles receberam uma ordem de Jesus: não é para pregar para gentil. Não é para pregar para samaritano, porque samaritano era judeu, mas era um grupo de judeus que tinham ficado na Babilônia um tempão, né? Eles ficaram 70 anos lá no exílio, e eles pegaram alguns costumes meio estranhos também e juntaram ao judaísmo. Então eles eram meio inimigos, assim, eles tinham umas divergências com os judeus. Então o Senhor Jesus disse assim: olha, não é para pregar para samaritano, vocês 12 também não vão pregar para gentil, vocês vão pregar para judeus, vocês vão às ovelhas da casa de Israel. E eu pergunto assim: por que não aos gentios e só às ovelhas de Israel? Porque a mensagem para os gentios, que somos nós, não é a mesma mensagem que deve ser pregada aos de Israel. São mensagens completamente diferentes. Na verdade, são mensagens opostas. Aqueles 12 apóstolos pregavam o que exatamente? Aqueles 12 apóstolos, eles pregavam o judaísmo. Eles pregavam lei. Eles pregavam obras, eles pregavam sacrifícios, eles pregavam todos aqueles 613 pontos do legalismo, da lei de Moisés. E vamos lembrar que todos eles viviam no tempo de Jesus, no tempo dos dias em que Jesus estava aqui em carne, no cumprimento da lei. Jesus teve um ministério muito rápido. 3 anos de ministério que Jesus exerceu aqui na terra. E eles então, eles estavam junto com Jesus. Eles estavam acompanhando Jesus na carne, cumprindo exatamente a lei, que era aquilo que eles conheciam e aquilo que eles pregavam. Diz a Bíblia Sagrada que a fé ainda não tinha sido revelada. Então, nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, a fé era a fé natural. A pessoa acreditava meio com a lógica, quando lhe convinha. Mas não era o dom da fé que nós temos hoje, que existia antes da cruz. Então, quando Jesus estava aqui no cumprimento da lei, a fé legítima, a fé para a salvação, a fé dom de Deus, ainda não havia sido revelado. Cristo não tinha ido ainda para a cruz, não tinha cumprido toda a lei, porque você sabe que o dom da fé, ele só vem depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, o dom da fé se manifesta a partir do Espírito Santo, porque é um dom de Deus. A partir de Pentecoste é que o dom da fé está manifestado para salvação. Então, ouça o que eu vou lhe dizer, porque é muito sério isto aqui e é importante de nós conhecermos. O que os 12 primeiros apóstolos pregavam não era cristianismo. Eles pregavam a lei, eles pregavam judaísmo. Por isso é que Jesus ordenou que eles não pregassem aos gentios. Porque se eles fossem pregar aos gentios, eles iriam pregar o quê? O que eles sabiam, lei. Eles iam pregar judaísmo, eles iam pregar os sacrifícios. Então, o que aqueles apóstolos pregavam? Eles pregavam exatamente o cumprimento da lei. E eles acreditaram que Jesus era o Messias. Então eles pregavam a lei e pregavam Jesus cumprindo a lei, que era o que eles conheciam, o que eles sabiam, o que eles tinham revelação. Se os 12 fossem pregar aos gentios, eles iriam pregar um evangelho legalista, misturado. Eles iriam pregar um evangelho falso. Eles iriam levar um ministério de condenação e morte.
Então, foi por isso que lá na frente, o apóstolo Pedro, ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo, porque Paulo, quando conheceu a graça, ele foi para Jerusalém, ficou falando da graça, falando que ele tinha o chamado para pregar aos gentios, falou da graça para Pedro, depois ele se ausentou de Jerusalém, e 14 anos depois ele volta para se encontrar com Pedro. E 14 anos depois, quando ele volta para Jerusalém, ele encontra Pedro, que já sabia que tinha a lei e que tinha a graça, que tinha o evangelho da incircuncisão para os gentios, ele encontra Pedro fazendo lá umas mesclas, umas confusões, não é? Então, Paulo, ele vem e repreende o apóstolo Pedro, porque Pedro desobedeceu a ordem de Jesus, e ele foi pregar para a igreja dos Gálatas. Os Gálatas não eram judeus, os Gálatas eram gentios. Pedro vai lá na igreja dos Gálatas e ele começa a pregar a lei. Só que a igreja dos Gálatas havia sido fundada por Paulo. Conheceu a graça, a salvação por fé, a justificação por fé. E aí, nesses anos todos em que Paulo estava em outras igrejas, Pedro, os outros apóstolos iam nessas igrejas que já estavam abertas e começavam a pregar o que eles sabiam. Eles começavam a pregar a lei. E notem uma coisa: não tinha como ir rapidinho de um lugar para o outro. Olha o drama de Paulo. Ele pregava a graça, pregou em Gálatas, né, aos Gálatas, na Galácia, e ele viajava. E, amado, não tinha avião, não tinha jatinho, não tinha helicóptero. Também não dava para ele checar o que estava acontecendo na igreja, porque ele não tinha telefone fixo, ele não tinha telefone móvel, ele não tinha satélite, ele não tinha laptop, ele não tinha nada. iPod, ele não tinha nada, ele tinha que caminhar 1000 quilômetros. Imagina, ele chegava num lugar, aí vinham umas notícias, depois de um tempão, olha, estão pregando a lei, lá na igreja lá dos Gálatas. Ele, vou voltar lá. Então, era uma viagem, amados, de meses para chegar lá. Ele ia de burro, de navio, a nado, sei lá de quê, mas não tinha essa facilidade. Por isso, tantas cartas. E essas cartas, para chegarem numa igreja, vocês imaginam para uma carta chegar num lugar como é que era. Para corrigir algo que estava rolando solto, muitas vezes, erroneamente. Então, foi por isso que existiu aquele embate, né, de Paulo repreendendo Pedro, porque Paulo pregava a graça, de repente Pedro desobedeceu as ordens de Jesus, começou a ir em algumas igrejas que conheceram a graça, começou a levar o quê? Judaísmo, que era o que ele conhecia. Começou a levar a lei, pregar a lei, né? Então veja o que Paulo disse em Gálatas 2, 11 a 14. Ele diz assim: quando, porém, Cefas é Pedro, veio a Antioquia, eles se encontraram, na verdade, em Antioquia. E Paulo já sabia o que ele tinha aprontado lá na Galácia, né? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Veja que é um apóstolo repreendendo outro apóstolo. Por quê? Porque o apóstolo Pedro tinha se tornado repreensível. O que é isso? Ele era digno de ser repreendido naquele momento. Ele tinha feito alguma coisa errada. Versículo 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Tiago era outro legalista, outro apóstolo da lei, tinha a turma dele, tudo legalista. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, o que Pedro fazia? Comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, quando chegou a turma da lei, o que ele fez? Afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Quer dizer que quando Pedro estava no meio dos gentios, eles ficavam lá com os gentios, comia com os gentios. É graça, legal, beleza. Quando a turma de Tiago começava a chegar, os legalistas chegavam, os presbíteros, os anciãos da época, o que ele fazia? Ele se afastava dos gentios, porque ele tinha medo dos legalistas. Pedro, ele temia os da circuncisão. Versículo 13. E também os demais judeus dissimularam com ele. Quer dizer que tinha gente que fazia de conta também que não sei de nada, não sei o que está se passando. A ponto de o próprio Barnabé andava com Paulo, Barnabé conhecia a graça, mas quando ele estava com Pedro, ele fazia o que Pedro fazia, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar
pela dissimulação deles. Quer dizer que tinha um homem em graça que começou a ficar no meio dos legalistas e começou a se deixar levar também pelos papos dos sacrifícios, das leis, do judaísmo. E agora Paulo diz assim: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, que evangelho? Da graça de Deus. Então Paulo viu que Pedro, Barnabé, os judeus todos, aquele povo todo, não procedia segundo a verdade do evangelho. Disse a Cefas na presença de todos. Paulo não era fraco, não. Ele falou: vem aqui, ô apóstolo, você que andou... Eu não andei com Jesus na carne, você andou. Eu vi o ressuscitado, mas vem cá. Ele deu uma ordem para você. O seu ministério é pregar aos judeus. Você está se metendo no meu terreno gentílico, eu prego a graça. Agora, você não está pregando a graça, você está levando coisas de mistura. E está dissimulando. Então, o que ele disse na presença de todos? Se sendo tu judeu, vives como gentil, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Veja que grave, não é? Pedro estava vivendo no meio dos gentios, pregando para os gentios, e por causa de medo da circuncisão, da lei, ele obrigava os gentios a fazerem coisas de judeus, a viverem como judeus. Então ouça, qualquer mensagem que viesse dos 12 apóstolos, era uma obrigação para os gentios viverem como judeus. Eles não sabiam a graça. Pedro, ele temia, ele tinha medo dos da lei, dos da circuncisão. Os da circuncisão dissimulavam, eles faziam de conta, eles disfarçavam, eles eram fingidos. No original grego, a palavra é hipocrisis, de onde vem a palavra hipócrita. Então diz que eles eram como pessoas hipócritas, porque eles eram duas caras, né? Quando estava no meio dos gentios, fazia de conta que era a graça. Quando estavam com os legalistas, eles faziam de conta que era a lei, que era o judaísmo. Então, toda mensagem que não vem da revelação da graça de Deus, para nós de origem gentílica, é hipocrisis. É uma hipocrisia. Não serve para nós. Amém? Então, para nós que somos gentios, só serve a graça. Bom, então por que ninguém vê isso? Ué, porque não quer ver ou porque não tem revelação. Porque está tudo aqui na Bíblia. O que nós ensinamos aqui no nosso ministério, na nossa igreja, é exatamente o que Paulo ensinava e que repreendeu Pedro, porque ele estava ensinando lei aos gentios. Por isso é que nós não podemos permitir nenhum ensino legalista para o povo gentil. Não podemos permitir. Nós temos que pregar a graça. O cristianismo de hoje não vive estas verdades, irmãos. O cristianismo de hoje, sabe, vive uma mistura com a lei. Por isso, nem todos os evangélicos, você pode se chocar com o que eu vou dizer, mas é real, nem todos os evangélicos são cristãos de fato. Não seguem o cristianismo. Porque se o fundamento deles é a lei, é o judaísmo, logo, eles não são cristãos, eles são dissimulados. Na verdade, eles vivem um pacto que já foi encravado na cruz, eles vivem regras da circuncisão, eles vivem judaísmo, não sendo judeus e não tendo que viver isso. Então, o único que pregou o evangelho verdadeiro, o evangelho da incircuncisão, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o único apóstolo levantado para pregar a graça de Deus aos gentios. Por isso você hoje entende a condição em que vive a igreja de Jesus. No mundo inteiro, mas em especial no Brasil, né? Além da mistura com a lei, existe a mistura sincretista. Então hoje na igreja, no nosso país, existe legalismo, muitos ritos judaicos, muitos sacrifícios, ordenanças, abluções, mas existe também mistura com candomblé, existe mistura com orientalismo, existem coisas que se fazem no ocultismo, né? Então, há um sincretismo muito grande. Mas o que eu quero falar especificamente hoje é sobre esta pregação da lei. Porque a lei, ela vive por obras. E quem vive por obras está indo contra o pacto da graça de Deus.
quando a graça de Deus já nos libertou das observâncias, das cerimônias, dos ritos, das abluções, das lavagens, dos sábados, das vigílias, dos jejuns, das campanhas, dos fardos pesados que obrigam de forma hipócrita os gentios a viverem como os judeus. Então, o verdadeiro evangelho da fé, ele conflita com as obras do judaísmo. Olha só esta passagem em Atos 15, 1. Veja isto aqui. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, sabe o que é circuncidar? Era uma cirurgia no prepúcio do homem, né? Só pode ser, mulher não tem prepúcio. Era uma cirurgia no prepúcio que na lei era obrigatória e significava o quê? Uma purificação exterior. Então, isto aqui era pregado, era ensinado pelos irmãos que vinham da Judeia. Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha só que barbárie. Porque a salvação era por quê? Por obras. Só que nunca foi por obras. Eles inventaram que uma pessoa que não se circuncidasse, um homem que não fizesse a circuncisão segundo o costume de Moisés, não poderia ser salvo. Hoje, o que as pessoas dizem na igreja legalista? Se você não se batizar, se você não frequentar a escola dominical, se você não fizer uma campanha, se você não jejuar, né? Se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você também não é salvo. As pessoas dizem isso. Por isso as pessoas estão fazendo as coisas mais absurdas. Ou seja, nos nossos dias fazem a mesma coisa que estes alguns indivíduos que desceram da Judeia. Versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Quer dizer, eles estavam crendo na pregação, mas colocando medo. Dizendo o quê? É necessário circuncidar. Tem que determinar para os gentios que observem a lei de Moisés. Só que a lei de Moisés nunca salvou ninguém, nunca redimiu, nunca perdoou, nunca aperfeiçoou qualquer pessoa. Então isto aqui o que era? Isto era judaísmo. Esse judaísmo, ele foi sendo transportado de século a século, até chegar no século 21. Ele existe hoje, às vezes com um nome diferente, com um sacrifício inventado de outra forma, mas é igualzinho. Diz o versículo 10. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então agora, estava ali um conflito muito grande. Gente dizendo que para ser salvo tinha que circuncidar. Para ser salvo tinha que determinar para aquela pessoa que obedecessem os costumes de Moisés. E tinha o povo da graça dizendo: bom, mas nós cremos que nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ou seja, olha que grande luta vivia a igreja primitiva. Querendo, não é, mostrar que havia uma salvação. A salvação era por graça. E um outro grupo brigando, dizendo que mesmo salvo tinha que garantir. Não é assim hoje. Você vê as igrejas fazem apelo, as pessoas confessam a Jesus, o recebem como Salvador, diz: agora, quer dizer, agora vai começar uma peregrinação daquelas. Você já está salvo, mas agora você tem que fazer o curso de batismo. Agora você tem que passar pelas águas. Depois você saiba que você vai passar pelo deserto. Depois do deserto você vai jejuando, depois você vai para o culto de busca, depois você vai para a batalha espiritual, depois você vai não sei o quê. E se você não fizer tudo isso, sua salvação está em risco. É isso que dizem. Exatamente o mesmo drama do início da igreja, né? Então, a lei é um jugo, amado, que ninguém suporta. Deus me livre viver por lei. Versículo 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça. Quem crê que foi salvo pela graça? Amém. Versículo Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Hoje, pouco se vive do verdadeiro cristianismo. Porque a lei que está aí fora sendo misturada, né, com tantas coisas, a lei não produz cristãos. A lei é hipócrita.
Não tem nada a ver conosco. Então, quando você entende que é pela graça que você é salvo, mediante a fé, isto aqui tira toda a participação do homem na salvação. Nós não participamos da salvação, é um dom de Deus. Na graça, Deus é Deus e o homem é homem. Aqui o homem não é Deus, entenderam? Você vê na lei, as pessoas dizem, aquele irmão ali foi curado porque eu orei por ele. Olha, aquela pessoa ali foi curada porque eu intercedi, porque eu jejuei por ela, porque eu. O homem é Deus. Na lei o homem sempre é um pouco Deus, ele sempre reparte a glória com Deus. Na graça não. Aquele irmão foi curado porque Deus o curou. Aquele irmão superou aquilo porque Deus estava com ela, porque os anjos vieram ministrar. Não tem nós, não é? Então, se você guarda qualquer aspecto, qualquer pontinho da lei de Moisés, você está perdendo tempo na sua vida. A lei é inútil, a lei não serve para nada. Você tem que dizer isso. Eu sei que você tem algum parente que está metido na lei, está perdendo tempo. Está gastando a sua vida com aquilo que é inútil, com aquilo que é hipocrisia. Não tem parte conosco. Romanos 3:21, o apóstolo Paulo diz, mas agora, nesta aliança, sem lei, diga sem lei. Então assim, não é uma pregação da bispa, né, da igreja Cristo Vive. É a graça de Deus na Bíblia, muito clara. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então veja, agora, sem lei, os 613 mandamentos não existem mais. Eles sumiram, sem lei, não tenho que praticar isto aqui. Onde a lei, não se manifesta a justiça de Deus, se manifesta a justiça dos homens. É por isso que as igrejas têm estatutos. Aqui, se cortar um dedo da franja, se a roupa, se a pessoa falar, se fizer, tira a ceia, põe sentado lá atrás, não sei o quê. Isso é justiça dos homens. Na graça de Deus, a justiça é de Deus que se manifesta. Mas se você põe lei, então, você entendeu? É o homem que tem que fazer justiça. Deus não manifesta a sua justiça com obras da lei. Versículo 27. Onde, pois, a jactância? Você sabe o que é jactância? Jactância é orgulho, é soberba. Então, agora que não tem a lei, o que Paulo diz? Onde é que foi parar o orgulho? Onde é que foi parar o eu orei, eu jejuei, olha meus joelhos sangrando, olha minhas olheiras, porque eu não durmo à noite, eu fico orando 8 horas durante a madrugada. Olha como estão, a minha aparência de jejum, como eu estou magro. Gostado que na lei os que jejum são tudo gordo. Mas é estranho isso, né? Pode ver. Se jejuasse tanto mesmo, fosse verdade, estava magrinho, estava esbelto, é sempre uns bolão. Mas enfim... É verdade. Os irmãos vivem de jejum, estão desse tamanho. É que eles fazem aquele jejum, você sabe, o jejum líquido. Né, pastor Maurício? Na lei é assim, nós estamos hoje em jejum só líquido. Só pode líquido. Aí eles saem da igreja, tá todo mundo orando. Eles vão no bar da esquina e dizem assim, olha, o que tem aí? Hoje tem sopa de feijão e macarrão, tem dobradinha. Os caras falam, mas estou jejum, hoje é só líquido. Faz o seguinte, põe aí no liquidificador essa sopa de feijão e macarrão com a dobradinha, bate e vira líquido que eu vou tomar. E aí estou em paz com a consciência. Como disse a minha irmã Regina ali, eu também já vi isso. A pessoa fica em jejum, tira às vezes uma refeição, 2, mas quando ela volta a comer, meu amado, não quer, ninguém segura. Ninguém segura. Bom, onde pôs a jactância? Na lei está cheio de jactância, de orgulho, de soberba, né? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não lei das obras. Pelo contrário, pela lei da fé. Então, quando você vive por graça, a fé, né, ela se manifesta. E a jactância, o orgulho, a soberba, desaparece. Não tem ninguém aqui na igreja que fica, olha o meu joelho. Não tem.
Olha o sangue nos meus cotovelos. Eu fiquei a noite inteira assim orando por você. Olha como eu jejuo. Olha, não tem mais nada disso. A lei é que alimenta essa jactância. A lei alimenta esse orgulho, a hipocrisia das pessoas, não é? A graça de Deus diz, olha, ou é por fé, ou aqui não tem homem que participa. Ou Deus faz, ou Deus faz. Nós cremos e ponto final. Versículo 28. Olha esse versículo, amados. Concluímos, pois, que o homem é justificado, é salvo pela fé. E agora? Independentemente das obras da... Quer dizer que a pessoa pode fazer o que ela quiser na lei, não serve para nada, porque ela é justificada, perdoada, regenerada, salva por fé. Graças a Deus. Agora, se você já é salvo pela graça, através da fé, você vai fazer coisa da lei? Deus me livre. Só se você quiser viver debaixo de maldição, debaixo de condenação, debaixo de um pacto de morte. Então, é para justificação que existe a fé, para você crer e se tornar uma pessoa justificada por Jesus Cristo, salva, regenerada, uma nova criatura. Versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Então, o Deus que era dos judeus, o Jeová, Rafa, ele estendeu a sua graça para nós gentios. Ele é nosso Deus também, diga, é meu também. Versículo 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Quer dizer que eles têm que ser alcançados também. Vão ser alcançados mediante a fé. Quando? Nós mediante a fé por graça. E eles, na segunda vinda de Cristo, vão ter que crer. Tanto o circunciso quanto o incircunciso. Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Quer dizer que quando você entende que existe a fé que justifica, você entende o que é a lei. O que foi a lei? Para quem que foi a lei? Amém? E nós não anulamos a lei, não no sentido de ignorar. No sentido de nós não nos submetemos a ela, não é para nós. Mas existem preceitos morais na lei, que é que todo mundo pega no nosso pé. Ah, quer dizer que os 10 mandamentos também ignoraram. Os 10 mandamentos, o decálogo, foi o início do 613. Os 10 foi o início da lei moral de Israel. Depois vieram, né? Como que a gente poderia dizer, doutora? Vieram artigos, vieram incisos, eu não sei como é que chama. Vai colocando, 613 no pacote total. Agora, existem preceitos morais que estão acima da lei de Moisés ou da graça revelada a Paulo, que são do coração de Deus. Então, isto veio até nós. Por exemplo, a lei diz assim, não adulterarás. Não diz isso a lei? Isto acabou na graça? Não. Aliás, na graça é muito mais rígido. Porque a lei dizia assim, se for apanhado em flagrante adultério, vai morrer. Vai ser apedrejado e vai morrer. O que diz a graça? O que Jesus disse? Se no coração o homem tiver uma intenção impura, já adulterou com a mulher. Deus já viu? Já tem conta para acertar? Você está entendendo? Amados, vamos deixar uma coisa mais clara do que a claridade. A graça é muito simples, muito pura. Mas ela é muito mais profunda que a lei. Muito mais santa. Muito mais séria. Entenderam? É muito sério. Estar na graça é você ter uma liberdade. Mas ter uma santidade nesta liberdade. Porque você sabe que a obra, agora o Espírito Santo está dentro de você. Ele conhece os seus pensamentos mais ocultos, mais fechados, mais reservados. Seus segredos diante de Deus estão desnudados. Você está compreendendo? Então,
por isso que a gente fala assim, que as 14 epístolas de Paulo são o filtro, a peneirinha de toda a Bíblia. Se você pegar alguma coisa do velho pacto, e você quiser saber se isso está valendo ou não na graça, você tem que passar pelas epístolas do apóstolo Paulo. Se ficar na peneira, não passou, Paulo não fala sobre isso, não é para você, é judaísmo. Se passar no filtro, é para mim e para você. Deu para entender? Não sabiam disso, né? Então assim, como é que eu sei se alguma coisa do Velho Testamento é para mim ou não? Se for preceito judaico, não é para você. Se for princípio moral do coração de Deus, você pode ir nas 14 epístolas de Paulo que ele vai estar falando de outro jeito, com outras palavras, a mesma coisa. Então é para você. Então, os 10 mandamentos que deram origem a toda a lei mosaica, são mandamentos não da carne, são mandamentos morais de Deus. E eles devem ser observados por toda a vida. Seja por judeus, seja por gentios. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, é importante a gente entender, né, o que esses versículos estão dizendo aqui, né? Isso é muito sério. A lei de Moisés, quando ela é praticada nos seus pontos ritualísticos, de sacrifícios, de obras, ela invalida a fé. A fé fica sem ação, não serve para coisa nenhuma. Quando se mescla aquilo que não era para os gentios, a lei, com a graça, se faz uma desgraça de vida. Como é que estão vivendo as pessoas? Numa desgraça de vida. As pessoas vão aqui, elas pegam um sal. Elas pegam um potinho, elas pegam uma fita, elas ajoelham, elas vão por um monte, elas repetem uma oração, elas acordam de madrugada, elas fazem campanha, elas fazem culto de busca, elas brigam com o diabo, elas fazem, né, guerras espirituais, elas vão em culto de busca do Espírito Santo. Por isso é que aí fora, na lei, tem gente, hoje, que apesar de fazer tudo isso, não conhece quem é Jesus, amados. Tem muita gente que não sabe quem é Jesus, mas que sabe muito bem o que é um sabonete de arruda. Não conhece Jesus, mas sabe muito bem que existe um suor aí poderoso que cura. Não sabe quem é Jesus, mas sabe que tem uma pulseira ungida que ganha lá numa marcha, que faz diferença na caminhada da vida da pessoa. Ora, tudo isso é obra da carne. Tudo isso é sincretismo religioso. É bobagem. Isso não serve nada. Tudo isso, disse Paulo, invalida a fé. Às vezes a pessoa fala, não, eu estou fazendo tudo isso, mas eu estou crendo. Não precisa nem crer. Se você está fazendo tudo isso, não vai servir para nada. Porque a fé, ela não pode andar atrelada a obras sacrificiais. Fé é uma coisa, lei é outra. Gálatas 5:9 diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, se você admitir um pouco de jejum, um pouco de óleo, um pouquinho de vigília, se você admitir, sabe, um pouquinho de sacrifício, um pouquinho de assistir lá o pastor da mão, se você for admitindo isso, você vai levedar. A sua vida vai levedar, vai estragar a massa toda, estraga tudo. Você veja que Paulo pregava a graça, todo mundo é por graça, é por fé. Aliás, eles nem conheciam a lei, eles eram gentios, não sabiam nada de judaísmo. Estava lá a igreja estabelecida em graça. Paulo falava, tchau, estou indo para outra cidade, vou pregar a graça. Virava as costas, passava um tempo, vinha lá Pedro, a turma dele, Tiago, sei lá, vinha e começava. Eles conheciam a graça, estavam vivendo por fé, beleza, por cabeça na terra, por cima, né, livres, salvos. Começavam, não, então acho que é o jejum, então vamos circuncidar, vamos pagar voto, vamos não sei o quê. Paulo falava, não é por será o Benedito que eu tenho que voltar lá? O que eles estão? Um pouquinho de fermento estragava a igreja inteira. Um pouquinho de lei amaldiçoa a tua vida inteira. Vamos trocar isso rapidinho em palavras bem claras. Um pouquinho de lei misturada amaldiçoa tudo. Tem condenação, tem peso, tem a desaprovação de Deus. Então, o evangelho, ele está como está,
Porque nunca, desde a reforma de Lutero, que começou em 1517, culminou em 1525, os livros de história trazem esta data, né? De lá para cá, nunca se recebeu nesta terra, com exceção, logicamente, das igrejas da reforma, o verdadeiro evangelho. Sempre, e principalmente no Brasil, os primeiros evangelistas que aqui vieram, eles trouxeram lei. Os primeiros missionários que vieram aqui foram das Assembleias de Deus. O que eles trouxeram? Lei. Lei, proibição, usos, costumes. E foi isso que começou aqui como evangelho no Brasil. 1 Coríntios 4,13 diz: quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Vocês achavam que era fácil Paulo pregar? Olha só o que ele diz: caluniados. Mesmo caluniados, eles procuravam o quê? Conciliação. Eles iam lá e falavam: gente, é o seguinte, o nosso chamado é diferente, nós somos chamados para pregar a graça, né? Não é por lei. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Veja, o maior pregador, o único que foi ao terceiro céu, viu Jesus ressuscitado, recebeu toda a revelação do pacto da graça de Deus. Quando ele pregava a graça, para alguns ele era considerado o quê? Lixo, escória de todos. Você sabe que até hoje as pessoas muitas vezes conhecem o nosso ministério, fazem pouco. Você vê na internet, tem gente chacoteando o apóstolo Miguel Ângelo, tirando sarro, falando que é nova era, que é heresia, que tem que calar, que isso não existe, que é invenção, que é obra não sei o quê. Só que nós somos o único ministério no Brasil que tudo que fala mostra na Bíblia. Mas, não é? Meu Deus. A graça, ela tem um espírito de fé, não é um espírito de obras. O nosso chamado não é para vivermos de obras, de sacrifício, pagar preço, é para nós vivermos por fé. Então, assim, você tem alguma coisa que você está guardando do Senhor. Sabe o que o inimigo faz? Ele lança na sua mente uma ideia que é a do legalismo. Você tem que fazer alguma coisa para receber isso que você está guardando. E você começa: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? É assim com muitos irmãos que chegam ao nosso ministério. E eles vêm normalmente com bastante dificuldade. Até porque vem da lei. Então vem debaixo de uma maldição, de uma condenação, de uma vida bem rasteira. Aí chegam aqui e dizem: mas está acontecendo isso, estou com problema financeiro, não sei o quê, a minha mulher, o meu marido, doença em casa e tal. Eu estou na graça, o que eu tenho que fazer? Olha a mente, o que eu tenho que fazer? Vem com a obra. Eu já venho pensando, o que eu dou para Deus, o que eu troco com Deus, o que eu mostro para Deus para Ele agir. Nós temos que tirar esse espírito do fazer, das obras, e dizer: meu amado, você não tem que fazer nada, você tem que crer. Só que as pessoas, elas não estão acostumadas. Elas dizem: mas isso é muito fácil. É fácil? Você acha que crer é fácil? É fácil se ninguém tivesse o ranço da lei. Mas como todo mundo vem com o ranço da lei, já pegou óleo, já pegou vinagre, já pegou sal, já deu 3 voltas, não sei aonde, deu 7 voltas na muralha, já gritou, já fez, né? Já expulsou, já pegou vara. Então assim, a pessoa vem e fala: mas não fazer nada disso, parece que eu tô muito parado. Pois é, para ficar parado mesmo, crendo. Você faz o natural, leva a sua vida no natural. Deus fará o sobrenatural. Agora, se você ousar colocar um dedo de sacrifício no meio disso aí, o Senhor fala: então faz você. Eu vou esperar até você entender que é por fé que eu ajo. Neste pacto, o Senhor não vai nos abençoar, mandar as bênçãos que já são nossas, somos abençoados, de outra forma, a não ser pela fé. Eu queria nesse momento orar com a igreja. Se você tem alguma coisinha que ainda tem uma ligação com a lei, você tem que se livrar disso. Você tem que jogar isso fora. Um pouco de fermento, o que faz? Leveda a massa toda. Então, nós temos que hoje tirar. Eu sei que
tem pessoas na graça que às vezes são tentadas a dar um pulinho na lei. Por que você sabe, bispo? Porque as pessoas me contam. Você achou que eu tinha uma bola de cristal? As pessoas me contam. Em gabinete, às vezes falam para mim e para o bispo. Ai, bispo, sabe, tinha um momento que eu estava na igreja ouvindo essa palavra, tudo, mas eu pensava, acho que eu vou dar um pulo lá no... Porque lá está assim, né? Está cheio, de repente, né? Lá... Você acha que o quê? Que porque está cheio, Deus está lá? Mas as pessoas querem empurrar Deus, colocar Deus contra a parede. O que eu faço? Eu estou fazendo a minha parte, então o Senhor faz. E Deus diz, não, você não me põe na parede. Você crê que eu já consumei tudo na cruz do Calvário para você, quando crer, receber. Então eu quero que hoje você receba o que você está precisando de Deus, de um toque, de uma manifestação, de uma resposta, somente pela fé. Deus não honra sacrifício, Deus honra a fé. Vamos falar para Deus que nós cremos. Mas você não pode falar para Deus que você crê agora, e amanhã você receber o vidrinho de óleo da vizinha. O pãozinho para pôr na lata lá do mantimento. Não pode. Nem fique tentada e tentado. Tem um monte de irmã rindo, porque eu acho que tem vizinha beça que está... E o inimigo é doido para usar estas pessoas para dizer assim, olha, mas olha como está a sua vida, olha, isso ainda não resolveu, entra comigo, vamos lá. Você, meu amado, com todo respeito, vai dizer, vai de retro, Satanás. Deus já nos tirou de lá. Isso tudo que as pessoas estão fazendo, nós já fizemos de montão. E foi o próprio Deus que nos arrancou de um pacto de maldição, condenação e morte. Agora você está aqui, bispo, mas ainda não vi. Ainda, disseste bem, mas você vai ver. Deus está treinando você para você viver por fé. E vou lhe dizer mais. Vir aqui na quinta-feira e num outro dia da semana, ir lá, chama-se pela Bíblia adultério espiritual. Adultério nunca foi aprovado por Deus. Muito menos espiritualmente quando as pessoas estão com hipocrisia. Ouvindo a graça, fazendo coisas da lei, sabe? Juntando as duas coisas. Isto aqui é abominação diante de Deus. Amém? Nós não estamos casados com dois maridos. A igreja é uma noiva de Cristo. Uma noiva ataviada para um só, que é o Cristo ressuscitado, que é o que está vivo. Se nós ficamos com uma aliança, e eu trouxe duas hoje para isso. Se nós temos uma aliança com o Cristo da carne, e a lei toda está casada com o Cristo morto da carne, que está imitando o Cristo judeu. Jejuando porque Jesus jejuou, batizando porque Jesus batizou, pagando o preço porque Jesus pagou o preço. Ah, bispa, mas eles dizem lá que a gente tem que seguir os passos de Jesus. Siga os passos de Jesus que você vai acabar aonde? Com chibatadas, com coroa de espinho e numa cruz. Não é esses passos de Jesus, não, tá? Então, assim, casar-se com um marido morto. Estou na lei, eu tenho uma aliança. Eu estou casada com o marido morto, o Cristo judeu. Só que eu sou salva pelo marido vivo. Pela graça, eu sou salva. Mas eu vou lá, e lá eu fico casada também com o da lei. Eu tenho 2 maridos. Eu estou em adultério espiritual. Adultério, seja ele qual for, é condenado por Deus. Se está profanando o sangue vertido na cruz do Calvário. Meu amado, uma aliança só. Jesus disse, esta é a nova e eterna aliança. No meu sangue derramado. Este é o verdadeiro marido. O que morreu, ressuscitou, está vivo, esse. Amém? Esse é o marido da igreja. Ele virá buscar a sua noiva, que está sendo preparada, disse Paulo, para um só.
Então, esquece o Cristo carne, esquece o legalismo, esquece a lei, os sacrifícios, as obras, porque isto te condena. Isto leveda a sua vida, apodrece a vida inteira. Amém? Vamos todos ficar de pé. Vamos orar. O que é que você está esperando de Deus? O que você está esperando, você vai ver por fé. Se alguém ainda não viu, está sendo trabalhado pelo Espírito Santo para aprender a crer, para alinhar a sua vida à graça de Deus. Feche seus olhos, comece a dizer você aí que você crê em Jesus. Diga para Ele, o que é que você acredita que Ele vai fazer na sua vida? Essa é a oração da fé. Essa é a lei da fé, essa é a lei que vigora nesta aliança, nesta dispensação. O que é que você precisa de ver Deus agir? Diga, Senhor, apenas eu creio. Eu creio em Ti, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. Eu creio que naquela cruz, ali o Senhor estava cumprindo toda a lei, pagando o preço no meu lugar. Ali naquela cruz, o Senhor estava finalizando um pacto de condenação e morte. Ali na cruz o Senhor me tirava debaixo da maldição. Ali na cruz o Senhor cancelava o escrito da dívida que era contra mim. Ali na cruz o Senhor, pelo seu sangue vertido, apagava os meus pecados, me restaurava, me regenerava. Ali na cruz o Senhor me tornava uma nova criatura. Ali na cruz o Senhor despojava principados e potestades. Ali naquela cruz o Senhor vencia o diabo para que ele nunca mais pudesse me dominar, tomar a minha vida, roubar aquilo que o Senhor fez em mim. Naquela cruz o Senhor me dava direitos legais para usar, usufruir uma herança em vida. Uma herança que tem mais de 7.000 promessas. Ali o Senhor também punha fim à lei de Moisés, para que o justo vivesse por fé. E é por fé que eu sou justificado. É por fé que eu tenho que viver. E é por fé que eu nesta hora, Senhor, tomo posse deste meu presente. É por fé que eu tomo posse agora deste milagre, desta bênção. Eu não preciso pagar nada. Eu não preciso, Senhor, provar nada. Eu preciso crer. E eu estou hoje lhe dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor já me outorgou uma herança que tem tudo o que eu preciso. Tem provisão financeira, tem abundância de colheita, tem trabalho, tem portas abertas. Uma herança que tem saúde, que tem cura. Uma herança que tem provisão para minha casa todos os dias. Uma herança que tem restauração. Uma herança que tem libertação. Uma herança que tem renovação de mente, de sentimentos. Uma herança que tem casamento perfeito. Uma herança que me dá uma família bendita nesta terra. Uma herança que traz à luz aquilo que ainda não existe, que traz à existência. Eu tenho direito, Senhor, e pela fé eu me abro para receber aquilo que eu preciso hoje, Jesus. Aquilo que é necessário nesta semana, neste dia, neste mês de novembro, neste final de 2011. Pela fé eu vou ver as portas abertas. Diga para Deus, diga: pela fé eu vou ver a minha prosperidade. Pela fé eu vou ver aumento no meu salário. Pela fé eu vou ver os meus sonhos realizados. Pela fé eu vou ver o Senhor dirigindo os meus passos. Pela fé eu vou tomar decisões sábias. Pela fé eu vou subir degraus. Pela fé eu vou tocar e vou ver coisas abençoadas. Pela fé eu vou ver minha casa liberta. Pela fé eu vou ver minha família próspera. Pela fé
eu vou abrir os meus lábios e levar a tua palavra. Pela fé eu vou dar o meu testemunho. Pela fé, eu vou romper com qualquer coisa do passado, com a religiosidade, com o sincretismo religioso. Pela fé, eu vou romper com a lei. Pela fé, eu sou livre. Pela fé, eu me declaro abençoado e mais do que vencedor em todas as coisas. Amém? Amém. Amém, amado. Amém. Pela fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o irmão que está ao seu lado e diga: é pela fé que você vai receber o que você está pedindo. É pela fé. Amém. Pela fé que você vai receber aquilo que você está pedindo. Creia, confesse e receba a manifestação gloriosa do Senhor. Aleluia. Vivemos por fé. Senhor Deus, te agradecemos por esta noite. Obrigado por esse dia, ó Pai, que estamos encerrando agora na tua casa. Ó Deus, obrigado pela bênção, Jesus, de podermos ter esse lugar onde nós crescemos nos ensinamentos da tua palavra. Te agradecemos, Jesus, pela nossa igreja, pelo nosso ministério. Te agradecendo, ó Pai, porque somos um ministério de conhecimento, somos um ministério que tem compromisso com a verdade que liberta, com a tua palavra genuína, pura. E nesta noite, ó Pai, mais uma vez, nós recebemos o alimento que veio diretamente do trono da tua graça para abençoar os nossos corações. Iremos agora, Jesus, para os nossos domicílios. Declaramos que os teus anjos que acampam em nosso redor e nos livram, ó Pai, estarão a postos, nos livrando dos homens maus, dos ladrões, dos assassinos, sequestradores, laços de passarinheiro, do homem mau, do sanguinário, daquele que trama contra as nossas vidas. Chegaremos em perfeita paz, em perfeita vitória, para uma noite de descanso, para amanhã enfrentarmos uma sexta-feira vitoriosa, e no domingo, ó Pai, estarmos na tua casa de volta, para mais uma vez crescer na graça e no teu conhecimento, no conhecimento da tua palavra. Declaramos, ó Pai, que o teu amor, o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que vivem por fé, digam aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Graças a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! Se alguém precisar sair, o bispo já deu a bênção, fique à vontade. Quem puder, nosso espaço gourmet vai abrir as portas. Vamos tomar um lanche juntos. Tenha comunhão mais um pouquinho. Vá à livraria. Pegue o material que você necessita para presentear alguém. Leve esta palavra. Vamos libertar aqueles que estão algemados pelo legalismo enfermo. Amém? Vamos louvar a Deus? Se você puder, louve conosco. Tem muito mais pra acontecer.
Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, internautas. Até domingo. Vão em paz, em nome de Jesus. E diga a quem está ao seu lado: o justo vive por fé. Yes. Boa noite a todos.